Tá contando aí? O contador disparou? Tá, beleza. Bem, pessoal, só para lembrar um pouco o que foi visto na aula passada, no início da aula passada, eu demonstrei que se o limite de uma função num ponto é um número real, numa vizinhança aberta e estrita desse ponto no domínio da função, ela é limitada. Isto é, ela é limitada superiormente, ela é limitada inferiormente. Então, observe. Se o limite de f de x com x tendendo a p é um número L real, numa vizinhança aberta e estrita de P no domínio de F, a função é limitada, tá? Se o limite de f de x com x tendendo a P é igual a mais infinito, numa vizinhança aberta e estrita de P, ela não é limitada superiormente e é limitada inferiormente. Certo? Porque a parte, né? Porque existe dado, por exemplo, dada a constante 10, numa vizinhança aberta e estrita de P, todos os valores da função são maiores que 10. Então ela é limitada inferiormente. E não é limitada superiormente. Se o limite de f de x, se o limite de f de x com x tendendo a p é menos infinito, tá? Então essa função não é limitada inferiormente, mas é limitada superiormente em uma vizinhança aberta e estrita de P. Portanto, dado um limite de uma função no ponto, há 4 possibilidades para esse limite. E são possibilidades mutuamente excludentes. Se o limite é um número real, o limite não pode ser mais infinito, nem ser menos infinito. Se o limite é mais infinito, não pode ser um número real, nem pode ser menos infinito. E se o limite é menos infinito, não pode ser um número real, nem pode ser mais infinito, pelo que eu acabei de falar. Portanto, há 4 possibilidades para um limite de uma função num ponto. Ou ele é um número real, ou ele é mais infinito, ou ele é menos infinito, ou ele não existe. Não existe quer dizer, não é nenhuma dessas possibilidades. Tá certo? Tá bom? Então que fique bem claro isso, tá? Com relação ao limite. Certo? Eu tô arguindo usando a definição. Usando as 3 definições. Limite infinito, limite mais infinito e limite menos infinito. Ok? E aí eu começo a aula de hoje com a seguinte definição. Sejam f uma função e p um número real. Tá? Nós dizemos que a função f, ela é diferenciável em P quando P pertence ao domínio da F e o limite, seguinte limite com x tendendo a P de f de x menos f de P sobre x menos P
tá? Esse limite, ele é um número real. É o conceito de diferenciabilidade de uma função num ponto. Você diz que uma função f é diferenciável no número real p, quando esse número p pertence ao domínio da f, a f está definida em p, e esse limite aqui é um número real. Tá? Tá bom? Dada uma função f, dados uma função f e p pertencente ao domínio de f, tá? A função g do domínio da f menos o p em R, dada por g de x igual a f de x menos f de p sobre x menos p, ela, qualquer que seja x no domínio, seu domínio, qualquer que seja x no seu domínio, que é esse conjunto aqui, tá certo? Ela é denominada, ela é chamada quociente de Newton de f, quociente de Newton da função f em p, tá? Entendido? Então, quem é esse limite? É o limite do quociente de Newton da função f em p, com x tendendo a p, tá certo? É o limite com x tendendo a p do quociente de Newton da função f em p. Então, esse é o conceito de diferenciabilidade. Nós dizemos que f é diferenciável em p quando o limite desse quociente aqui, com x tendendo a p, ele é um número real. Tá? Então, veja. Vamos a exemplos. Seja g a função dada por g de x igual a raiz quadrada de x. Tá? Tá bom? Domínio de G, quem é? É o intervalo 0 mais infinito, fechado no zero, é o conjunto de reais não negativos. Por exemplo, o 2 pertence ao domínio da G, o 2 pertence ao domínio da G, então a primeira condição de diferenciabilidade da G no 2 é satisfeita, chama F. F. Já f é a função dada por f de x igual a raiz quadrada de x. Domínio de f. 2 pertence ao domínio de f e... Agora veja, quem é o limite com x tendendo a 2, o p é 2, tá? Do quociente de Newton da função f no 2, ou seja, de f de x menos f de 2... sobre x menos 2. Quem é esse limite? Isso aqui é o limite com x tendendo a 2, tá? Com x tendendo a 2, de raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2 sobre x menos 2. Esse limite é uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Observe que se a função f for contínua em p,
se a função f for contínua em P, esse limite é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Por quê? Porque o limite do numerador é 0, porque a função é contínua em P, f de x tem limite f de P, portanto, isso aqui, quociente aqui dá, o numerador tem limite 0. O denominador também tem limite 0, então isso é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Preste atenção no que eu disse. Se a função f é contínua em P, esse limite é uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Tá? É o caso aqui. Tá? Agora, será que esse limite é o número real? É. É por quê? Porque esse limite é fatorando. Quem é esse limite? É o limite com x tendendo a 2 de quem? De raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2 sobre o x. É o quadrado da raiz quadrada de x e o 2. É o quadrado da raiz quadrada de 2. Portanto, esse limite, vou pegar um pincel melhor. Esse limite é o limite com x tendendo a 2 de quem? O numerador fica raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2. E o denominador? Tá? É raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 2. Aí eu cancelo, tá? Pela teoria já vista, isso é o limite com x tendendo a 2 de quem? De 1 sobre a raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 2. E esse limite é 1 sobre 2 raiz quadrada de 2, né? Porque quando x tendendo a 2, raiz quadrada de x tem limite raiz quadrada de 2, somado com raiz quadrada de 2, tem limite 2 raiz quadrada de 2, que é um número real. Ou seja, o 2 está no domínio da f, e esse limite aqui, ó, é um número real. O que é que isso diz? Isso diz o quê? Dê a resposta completa. F diferenciável em 2. Tá? Então, isto diz que a F é o quê? É diferenciável em 2. Tá? Em 2. Agora vamos ao zero. O zero pertence ao domínio da F, não pertence? Então a primeira condição de diferenciabilidade no zero é satisfeita. Mas para ser diferenciável não basta isso. Não basta isso nem para continuidade, né? Agora vamos ver quem é o limite com x tendendo a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Isso aqui eu estou testando para ver se a f é diferenciável aonde? No zero. Quem é esse limite? Isso é o limite com x tendendo a 0 de quem? Da raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de 0 sobre x. X menos 0 é x. Mas isso é igual ao limite com x tendendo a 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Raiz quadrada de x menos 0 fica só raiz quadrada de x sobre x, que é igual
ao limite com x tendendo a zero de, em cima é raiz quadrada de x e embaixo é x, que é a raiz quadrada de x, essa raiz quadrada de x. Portanto, há o cancelamento aqui, certo? É 1 em 1. Isso é o limite com x tendendo a zero de 1 sobre a raiz quadrada de x. E pelo visto na aula passada, quanto é que dá esse limite? Quanto é que dá esse limite? Limite com x tendendo a zero de 1 sobre a raiz quadrada de x. Mas que infinito? Hã? Que infinito? Mais infinito. Conclusão: a f não é diferenciável no zero, que para ser diferenciável, o limite do quociente de Newton no zero, com x tendendo a zero, tem que ser um número real. Então, isto diz o quê? Que a função f não é diferenciável no zero. Tá? De fato, para essa função aqui, você tem o seguinte: dado P diferente de zero, dado P positivo, melhor dizendo, dado P... Outra coisa, observe aqui que o limite com x tendendo a zero é o limite com x tendendo a zero pela direita, tá? É sempre com x tendendo a zero pela direita. Uma outra coisa que eu devo observar, olhe para cá, é o seguinte: como eu já falei, fazendo menção o limite de uma função num ponto, o ponto necessariamente é ponto de acumulação do domínio da função. Então, quando eu faço menção a esse limite aqui, o ponto P é ponto de acumulação do domínio dessa função. Mas quem é o domínio dessa função? É o domínio de f tirando o P. É a diferença, né? É o domínio de f menos P. Ora, se P é ponto de acumulação desse conjunto, necessariamente P é ponto de acumulação do domínio de f. Porque se eu posso me aproximar de P dentro da diferença do domínio de f menos P, por força maior, eu posso me aproximar de P dentro do domínio da f. Então, como se faz menção à diferenciabilidade de uma função num ponto, necessariamente o ponto é ponto de acumulação do domínio da função. Embora em muitos textos não se faça menção a isso, tá? Não se observe isso, tá bom? Agora, se você pegar aqui um P maior do que zero para essa função, o P pertence ao domínio da f, primeira condição de diferenciabilidade, e quem é o limite de f de x menos f de p sobre x menos p com x tendendo a p. É tal qual esse limite no 2. É a mesma coisa. É como se eu trocasse o 2 pelo p, tá? Porque isso fica o limite com x tendendo a p de quem? Da raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de p sobre x menos p, e eu procedo do mesmo jeito. O procedimento é o mesmo. Qual é? É o limite com x tendendo a p de quem? De raiz quadrada de x menos raiz quadrada de p sobre o quadrado da raiz quadrada de x menos o quadrado da raiz quadrada de p. Se x está tendendo a p, eu posso assumir que x é positivo.